E a Organização dos Estados Americanos divulgou hoje um relatório sobre as eleições. No documento, a organização diz não reconhecer a vitória de Nicolás Maduro, reeleito para um novo mandato no país. Segundo o relatório da OEA, há indícios de distorção dos resultados das eleições, entre eles a demora para a divulgação dos resultados das urnas. Agora, Langani, você chamou a atenção para uma questão muito importante, né? Que esse indício de fraude, ele começou a ser preparado muito antes das pessoas irem de fato fazer a sua escolha. E aí, como é que você vai confiar num processo eleitoral que já teve uma série de desmontes durante o seu processo? Esse que é o ponto. Eu acho que a comunidade internacional, e aí incluindo o Brasil, demorou demais para se posicionar, porque, por exemplo, quando houve aquela palhaçada, repito, da cédula com 13 fotos do Maduro, ali já é um sinal concreto de fraude. Então, a comunidade internacional tem que se manifestar. Peraí, a cédula tem que ter ali uma única foto de cada candidato, colocar a coligação de cada lado. Até o fato de o Maduro estar em primeiro, mesmo se fosse assim, né, em cima da cédula ou do lado esquerdo, também já o favorece. Então teria que ter algum tipo de distribuição aleatória. A permissão do acompanhamento de organismos internacionais. A partir do momento que houve uma quebra deste pacto, acabou. A fraude já está configurada e a pressão já deveria ter começado logo ali, Evandro, porque, evidentemente, se um processo começou fraudulento, ele vai terminar fraudulento. O resultado é apenas uma consequência natural de algo que já começou lá atrás completamente corrompido, completamente errado. Agora, não adianta tentar mudar o resultado, porque lá atrás já ocorreu a fraude. Fala, Piperno, eu vi que você discordou mais uma vez. É que, veja, o processo ele nasceu viciado e quanto a isso, não há dúvida nenhuma, a gente sempre falou aqui. O problema é que a oposição da Venezuela decidiu disputar o jogo assim mesmo, até porque ela não tinha uma outra alternativa, isso também é verdade. Mas como é que você vai chegar e falar assim, olha, essa eleição da Venezuela vai ser uma fraude? E o candidato de oposição está lá na rua fazendo campanha, está lá desafiando o governo. Então você, inclusive, se a comunidade internacional fizesse isso, inclusive estaria desprestigiando os próprios oposicionistas. Os oposicionistas, eles foram pedir para que os vizinhos, enfim, a comunidade internacional ficasse de alerta, acompanhasse o processo. Mas ela não foi em momento algum falar, olha, precisamos do apoio de vocês para cancelar esse processo, porque ele nasceu viciado. Eles imaginaram, talvez, aí, ingenuamente e tal, que mesmo com uma vitória retumbante, fosse impossível a ditadura reverter tudo isso. E ditaduras não têm limite. É isso que as pessoas precisam entender. Comunidade internacional hoje não quer dizer absolutamente nada, porque você tem 90% da comunidade internacional contra, mas você tem o apoio da China e da Rússia, acabou, você vai acabar se mantendo, mesmo tendo cortados aí vários dos vasos comunicantes com o resto. É assim que funciona, infelizmente. Eu quero falar também que os senadores da oposição querem convocar o assessor especial da presidência, Celso Amorim, e o chanceler Mauro Vieira para explicarem a situação da Venezuela, ou o que eles estão acompanhando ali até agora. Eu vou acionar a Marília Ribeiro, que vai trazer as informações para a gente ao vivo. E eles criticam, né, os parlamentares criticam justamente o fato dessas figuras ainda não terem se manifestado, né, Marília? Conta aí. Bem-vinda. Oi, Evandro, obrigada. Boa tarde a você e todo mundo que está acompanhando a gente nesta terça-feira aqui no 3 em 1. É exatamente isso. O senador Ciro Nogueira, ele acabou usando as suas redes sociais para poder falar que faltou reação do governo brasileiro para essas eleições na Venezuela que aconteceram neste domingo e deram a vitória a Nicolás Maduro. A eleição, ela vai continuar respingando, mesmo que tenha acontecido lá na Venezuela, aqui no Brasil, como você disse no início da nossa conversa, Evandro, senadores
da oposição devem convocar alguns participantes do governo do presidente Lula, como, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o assessor de Assuntos Internacionais do governo, Celso Amorim. Ele que acompanhou essas eleições lá na Venezuela, ele chegou lá na sexta-feira e já retornou ao Brasil nesta terça-feira pela manhã. A expectativa é que agora à tarde ele se encontre com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, essas convocações devem acontecer lá no Senado Federal. A líder do PP, a senadora Tereza Cristina, também usou as redes sociais e reforçou essas convocações e acrescentou também a embaixadora do Brasil lá na Venezuela, Gilvânia Maria de Oliveira. Ela também deve ser convidada a prestar esclarecimentos lá no Senado Federal. Essas convocações devem acontecer no início do retorno dos trabalhos, que acontece logo no início dessa próxima semana. Evandro, para a gente finalizar essa questão do Senado Federal em relação às eleições lá na Venezuela, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, também se manifestou no início da tarde desta terça-feira por meio de nota, e ele afirmou que o governo da Venezuela se afasta de princípios democráticos ao não demonstrar a lisura e a transparência do seu processo eleitoral. Pacheco também acabou acrescentando nessa nota que a democracia não permite ações seletivas e que toda violação ao regime democrático deve ser apontada, prevenida e combatida, seja contra quem for. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília Ribeiro. O cerco vai se apertando, inclusive agora por parte do Congresso também, o Alan Gani. Evandro, olha só, esse silêncio do governo brasileiro e a ida do assessor Celso Amorim dá a entender que o Brasil está apoiando o regime de Nicolás Maduro. Como essa conclusão? Porque o silêncio, ele é conivente, Piperno. O Brasil tem que se manifestar, esse que é o ponto. Todo mundo se manifestou, lógico que há silêncio. Não há silêncio, o Brasil inclusive pediu as atas, o Brasil está conversando. Vai vir ata lá falando, nós fraudamos. Ou seja, o Brasil exige exatamente documentar que isso foi ilegal. O Brasil está conversando com os Estados Unidos para quê? A fim de quê? Isso é silêncio? É óbvio que não. São os dois atores mais responsáveis e relevantes no fronte externo. Bom, eu espero que o Brasil se manifeste logo, porque caso contrário, fica parecendo que essa posição do governo é a posição do Brasil e não é a posição do Brasil, porque o Estado brasileiro não é representado apenas pelo governo federal. O Estado brasileiro é representado pelo Congresso, é representado pelo Supremo. E aí há instituições que evidentemente são contra o que aconteceu na Venezuela. Tenho certeza que até o próprio TSE. E aí como é que fica? O governo federal indo numa direção e as demais instituições públicas de Estado em outra direção? Por isso que eu acho que é correto o Congresso tomar essa frente e pedir explicações aos membros do Executivo. Fala, Segré. Eu não sei se o Supremo Tribunal Federal fez algum comunicado, desconheço. Mas seria interessante ter algum comunicado do Supremo Tribunal Federal, que participa em tantas questões da política local e que participa inclusive de... o presidente Barroso já esteve na China, por exemplo. Seria muito bom para a população brasileira conhecer qual é a posição do STF. O Congresso, claro, a oposição vai ser contra. Os do PT provavelmente a favor, salvo esse líder, o vice-líder que mencionou Piperno. Não sei se é isolado, tem mais pessoas falando que são contrárias a essa manifestação do PT, não sei. Mas o Celso Amorim não foi por ser amigo. Em teoria, ele foi, e dou um crédito a ele, para tentar observar as eleições. Agora, se ele estava lá e não conseguiu observar, para que ele foi? Para pedir ata não precisava ir, podia ficar aqui e pedir ata daqui mesmo, do Brasil. Não precisava ir lá para fazer absolutamente nada em termos... E que bom que o TSE não mandou os 12 observadores. Senão a situação do TSE também ficaria bem comprometida, porque provavelmente não teria possibilidade de ver absolutamente nada, mas ia estar lá. Nós falamos sobre isso no 3 em 1 na semana passada. Se os enviados do governo seriam observadores para ver a transparência, e já viram que não tem transparência nenhuma, ou para ser avalistas da fraude. Ainda não temos essa resposta.